Queridos e amados, a paz de Deus, aqui quem vos fala é irmão Daniel, bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo. Hoje o Senhor preparou uma palavra com pregação, um conselho maravilhoso, dado da boca do nosso irmão Ossis Afata. Assista até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hortolândia ficou pequeno nesse dia, foi maravilhoso. Inscreva-se no canal, curta e comente e compartilhe esse vídeo. Fiquem com essa maravilhosa pregação, Deus os abençoe. Amém. Deixou e foi. Sabe o que aconteceu? Chegou num determinado ponto, aquele soldado falou assim: capitão, eu vou voltar. Eu falei: não, eu vou voltar. E ele voltou. Quando ele chegou, ele estava vivo. Ele falou: sabia que você não ia me deixar. E moveu nos braços dele. Aí ele carregou ele morto e levou ele. O capitão falou assim: eu não falei para você que ele estava morto? Mas quando eu cheguei, ele ainda estava com vida. Tomemos cuidado com o julgamento. Vamos carregar, não vamos ficar olhando, não, vamos amar. A palavra diz que nós não devemos nada a ninguém no seu amor. Ame. Com a força do amor você não ganha uma alma, você ganha uma casa, você ganha uma família, você ganha uma cidade. Está cheio de moço carente aqui, moça carente de ser lembrado, de querer receber um abraço de pai, de mãe. Todos carentes. E nós muitas das vezes olhamos para tantos lados, e tem hora nós olhamos para quem está do nosso lado. Nós temos que olhar para quem está do nosso lado. Tive um moço na minha reunião de jovem que o pai não deixava ele fazer visita com nós, orar com nós, prendeu ele, caiu no mundo das drogas, virou traficante, começou a traficar. Ele fazia horário na biqueira das 3h30 às 11h30 da noite. Todo dia 11h30 da noite eu parava na biqueira e eles falavam: seu pai chegou, catava ele, colocava dentro do carro e levava ele para a casa dele. Isso foi anos, nunca desisti dele. E eu me lembro que quando foi um dia, porque todo ano, na dia da Santa Ceia, por não ter aquele de jovem, então nós orávamos à noite para tomar a Santa Ceia. Nós virava a noite orando, em jejum. Nós queríamos viver aquele momento, relembrar a morte do Mestre. E nós reuníamos e passava a noite orando. E uma dessas orações de uma Santa Ceia, ele não estava. E eu fiquei tão triste, eu falei: ele não está aqui, eu perdi ele. E entrou dentro de mim um sentimento de derrotado. E eu fiquei numa luta, a mocidade manifestando, a glória tomando eles. E eu falei: Senhor, nós perdemos ele. Eu sou um covarde. Eu não consegui segurar ele. Onde ele está? Tem misericórdia. Se tu achar graça, me mostra onde ele está. Deixa eu tentar lutar por ele para trazer ele à tua mesa esse dia de hoje. E quando eu fui clamando assim, parece que eu parei de ouvir a mocidade, eu não ouvia, parece que um silêncio me tomou. E eu comecei a perceber que eu comecei a sair de mim na oração. E eu fui subindo, e o teto da minha casa abriu. Quando eu olhei, eu estava para o lado de fora, era escuro, era madrugada. E quando o teto da minha casa fechou, o céu se abriu, se iluminou tudo, como o dia. Vocês creem nisso ou não creem? E à noite, aí como era o dia, eu saí assim pelas ruas da cidade, no alto. E Deus foi me levando num lugar ermo, E quando eu cheguei assim de cima, eu vi um lugar bem ermo de mata. Eu via ele conversando com os caras. E eu via que alguém dava uma arma para ele e dava um papel para ele. Eu lá em cima falava: o que é isso? E uma voz falava comigo: ele vai fazer o primeiro assalto para entrar na facção. E se ele for, ele morre. Mas ao amanhecer do dia, 7 horas da manhã, você esteja lá. Porque eu amo a alma dele, eu vou fazer um milagre. A oração acabou, era por volta de umas 5h30. Eu me tomei um banho, me arrumei e saí. E quando eu cheguei naquele lugar, eles ficaram assustados, mas reconheceram o meu carro. E falaram: de novo ele aqui. Você falou para ele? Ele falou: não falei nada. E eu parei o carro, falei: bom dia. Eu queria falar com ele. Ele falou assim: vai ver o que ele quer. Ele veio nervoso. O que foi? Eu falei: eu preciso de 2 minutos seu. 2 minutos. Ele falou: rapaz, espera 1 minuto que eu já vi. Ele entrou dentro do carro, nervoso, eufórico, um pouco fora de si. Eu na comunhão no carro, parei no lugar. Ele falou: fala logo. Eu falei: sabe o que é? Você sabe que hoje é a nossa Santa Ceia. E você sabe que toda noite nós oramos. E essa noite não foi diferente. E eu me senti como um covarde, um derrotado, por não te ver lá junto conosco. E eu pedi que, se Deus amasse a tua alma, desse graça, que Deus me mostrasse onde você estava, que eu haveria de vir te buscar. E você saber que é Deus na minha boca, meu irmão. Você saber que é Deus na minha boca e Deus ama a tua alma, a escolha está em você agora. Eu vi uma arma na tua cintura
E eu vi um papel que é o planejado do primeiro assalto para você entrar na facção. Se você for, você morre para o mundo, para o pecado. Mas se você ficar, a vida de Cristo vai te cobrir. Ele começou a tremer, levantou a cintura, mostrou 38 na cintura. Ele falou assim: me leva de volta lá. Eu voltei, falei: me aguarda 2 minutos aqui. Ele desceu do carro, foi nos carros, bateu arma. E está aqui o plano do projeto. A partir de hoje eu decido. Eu vou viver o amor do meu próprio Cristo. Eu vou no carro, eu venho para dentro da casa dele. Eu dormi uma tarde inteira. À noite ele foi para a Santa Ceia. Quando ele prostrou o joelho, abraçou os dois do lado. Deus batizou os dois com a promessa. Aonde o amor de Deus está, não tem demônio que pode separar. O glória que essa mocidade der, o inferno vai girar. Alamaia, Jesus. Não ame. Em vez de você olhar naquilo que é visível, procura conhecer o que está escondido no coração. Faça isso e você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Esses são os conselhos, Deus seja louvado. Número 267. E a palavra que o Senhor tem trazido adiante no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 23, verso 26. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho narrado por Lucas, capítulo 23, verso 26. Peço agora, no amor de Deus, mais uma vez, por mais que pedindo quanto celular filmando tudo, é hora da palavra. Por favor, não filme. Obrigado. Bom, vamos ler com a ajuda de Deus, aquele seu santo evangelho de Jesus no caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram certos Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse até Jesus. E seguiam uma grande multidão de povo, de mulheres, os quais batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, membros que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos, porque se é o madeiro verde, fazem isso, porque se fará o seco. E então conduziram outros 2, vieram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo seus vestidos, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe um arco, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal se fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrais no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. A hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou.
E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos somente daqui. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Amém, Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Diante da peregrinação do próprio Filho, os momentos árduos daquilo que ele enfrentou, para que hoje nós estivéssemos aqui cobertos dessa justiça, dessa liberdade. Todos nós bem sabemos que ele veio nessa missão única, reconciliar o homem para com Deus, né? Reatar, ligar, e de maneira que já quando peregrinava como menino nos meios dos doutores, já falava das coisas do reino de Deus, a sua justiça. Um homem que não tinha formosura, não era desejado por ninguém, e diz a palavra pela boca do profeta, era um homem de dores, porque para a graça do Filho de Deus ser gerada, foi debaixo de muitas dores. E sabemos que enquanto ele peregrinou, quantas coisas bonitas se manifestaram, quantos sinais, quantos milagres, quantos prodígios, quantas maravilhas. Mas sobre tudo isso, uma coisa contínua que ele sempre transparecia, era o caminho da salvação. O homem reconheceu que diante de uma imagem, ele tinha que resgatar a semelhança. Imagem perfeita não se desfaz, mas semelhança se perde. E nós sabemos que no princípio de todas as coisas, o homem perdeu a semelhança do próprio Cristo. Porque de um coração puro, de algo tão santo, puro e verdadeiro, ele perdeu pelo pecado, pelas coisas frágeis dessa vida. Então ele veio resgatar isso, para que o homem no seu próprio tabernáculo humano, mortal, ele já transparecesse não só a imagem, mas também a semelhança do próprio Cristo ressuscitado. Glória ao nome do Senhor. A imagem não tem como apagar, como Deus já deu, mas pode ver que o inimigo trabalha para querer pegar a imagem do que é criação divina, que somos nós, para jogar o que é semelhança da escravidão, do pecado, da maldade, da injúria, da vergonha, entre tantas outras coisas. É o intento dele. Mas quando o homem e a mulher em Cristo procura guardar a semelhança, a tudo aquilo que vem como dardos inflamados do maligno, ele não consegue tirar a semelhança do Cristo do coração de um homem e de uma mulher. Há momentos que o moço e a moça param para si mesmo e meditar e considerar diante de tudo aquilo que vai vivenciando, vai passando. E querendo ou não, isso é uma coisa real. Surgem tantas perguntas sem resposta e diante de tantas indagações. Mas uma coisa que a moça e o moço, todos nós que estamos aqui nessa tarde, temos que entender que tudo que passamos não é por nós, mas sim porque quem vive em nós é por Ele que nos amou. Porque se você hoje perder a semelhança desse Cristo que vive em você, o inimigo não te procura mais, porque ele vai acabar te possuindo e te fazendo como um instrumento e semelhança do pecado. Glória ao nome do Senhor. Mas enquanto você resiste ao diabo, ele sempre vai fugir do teu caminho. Porque a todo momento que ele olhar em você e ver por detrás de uma matéria, ele encontrar o Espírito vivificante da graça do Filho de Deus, ele sabe que ele nunca vai ter poder contra você. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Mocidade fica debaixo do sangue do concerto eterno. A
Essa semelhança ela vai cobrir todos nós que aqui estamos hoje. E diante desse cobrir haverá um movimento divino de Deus aqui. E todos quando adentraram por essas portas voltarão com seus olhos cheios, transfigurado por essa glória, aonde ela vos acompanhará, por onde quer que você andar, glória ao nome do Senhor. Mas fica na comunhão que até o término dessa reunião vai haver muitas libertações espirituais. Pode ver que houve um ciclo do tempo para que tudo se cumprisse. Porque na naturalidade da vida humana nós estamos debaixo do tempo. Não temos como fugir disso. Hoje, se tem algo, se o ser humano pudesse colocar a mão, a primeira coisa que ele colocaria a mão é no tempo. Porque nem todos querem passar algumas fases do tempo. Porque tem fases do tempo que nos machuca, que nos entristece, nos aborrece, que nos faz vir a menos diante de Deus. E como diz que a prova prolongada ela enfraquece o coração do crente. É verdade. E no provérbio diz que se nós se mostrar frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. O tempo não pode arrancar de nós a esperança da fé e da vida eterna. O tempo ele tem que gerar em nós um sentimento de resistência para que quando chegar o tempo da alegria, nós podemos entender pelos caminhos que nós passamos para chegar aonde quer que nós chegamos. Desistir? Jamais. O caminho que vivemos não existe desistência. Existe uma caminhada. Existe uma consistência de ter que entender que nós temos que chegar no porto desejado chamado salvação. Glória a Deus. Você está na comunhão, moça, vai se preparando. Eu vou te levantar do próprio aqui nessa tarde. Eu vou colocar uma força dentro de ti, essa caladora. E com essa força você vai soltar os montes e os valados. E vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. E tudo aquilo que você acha que você está como esquecido diante de Deus, não tem nada esquecido. Está tudo mais próximo do que você possa imaginar. Mas para chegar diante desses caminhos, não são caminhos plenos de glória, simplesmente. Caminhos, vamos falar assim, condecorados, não. Para chegar diante desse caminho de vitória e de conquista, são valados. São situações que tem momentos que você sente que parece que a sombra da morte, ela chegou ao teu lado. Mas entenda uma coisa nessa tarde. Por mais que a morte chegou ao teu lado, ela não tem poder de desarmar. Porque o amor de Cristo que está em você é mais forte do que a própria morte. Se você der um glória agora pelo poder dessa palavra, eu vou pôr a força da morte para correr o meu caminho agora. Glória a Deus que está no céu. E aqui nós vemos que ele já se preparava, porque viver diante de Deus são caminhos de preparação. Porque pode ver que todos os processos que o homem ou a mulher passa com Deus, ele sai mais forte do outro lado. Pode notar isso. Faz uma retrospectiva da tua vida, dos teus momentos de vida, de coisas que você passou e não era para mim estar aqui. Você não percebeu que você saiu mais forte? E você percebeu que diante dessa força que te toma, vai chegando um momento que essa intensidade de inclinação às coisas do Espírito, você não consegue ficar mais ausente dessa comunhão? E mais que no seu homem natural, na sua mulher natural, você fala assim, eu não vou congregar mais, eu não vou orar mais, eu não vou viajar mais, eu não vou mais. Isso é simplesmente do natural. Porque quando você vai ver, você já está preso no sobrenatural. Você já está envolvido. Você já está clamando, você já está congregando, você já está orando, você já está buscando, você já está falando em língua. Percebe que você não tem mais já domínio do seu próprio homem natural. Porque o poder eficaz da própria virtude já te domina. Por mais que você tenta se ausentar dessa comunhão, dessa fé, não tem mais como. Você já está preso, você é um prisioneiro de Cristo. Você foi feito embaixador de cadeias, não tem como correr.
A hora que você menos espera, você já está vivendo. A hora que você menos percebe, você já está envolvido. A hora que você menos se nota, você já está tomada pela glória e falando daquilo que corre sobre as suas entranhas. Um amor que não perece, mas um amor que não perece. Então, glória que eu vou te possuir com a força do meu amor. E se eu te tomar com esse amor, os espíritos vão bater de retirada no teu caminho. Essa força vai te fazer levantar, olhar outra hora do caminho novo que vem vindo por aí, porque eu venho vindo saltando os montes, pulando solteiro, declarando, abri a tenda da tua habitação e vira bem as suas estacas que eu quero te declarar, que a terra vai te conhecer como um novo moço, como uma nova moça de parte da graça, vai te possuir, vai te tomar, pela comunhão do meu espírito que vai gozar, a cidade da comunhão. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Viva Deus! A terra no mundo natural, ela prepara os seus espetáculos, ela cria seus eventos, e os espíritos que vão pela terra vão se manifestando e mostrando a vergonha, o pecado e tanta coisa. Mas guarda bem essa palavra que não vai se estender muito não. Eu estou te preparando para um espetáculo que os demônios vão te conhecer. Guarda bem isso. A fraqueza que te vencia não te vence mais. Os laços que te amordaçavam não vão te amordaçar mais. 4h05 da tarde. Se cordéis da morte cercar essa mocidade, em nome de Jesus o Nazareno, cordéis da morte são cortados agora pelo poder dessa palavra. O grito da graça da liberdade vai tomar os teus lábios agora, pelo poder da liberdade. Comunhão agora no nome de Jesus, que não te mexe, nem te prende, não te mexe, nem te amarra. Sai da tua guerra do teu trabalho, salta. É o teu grito de glória e de glória. Senhor, então entenda isso, que quando chegou o momento que ele disse que ele seria tirado do meio das ovelhas, as ovelhas haveriam de se dispersar, e eu achava que isso não aconteceria, mas tinha que cumprir a palavra. E quando ele dizia também que um entre eles, o beijando, esse haveria de ficar. Pode ver que quando ele desceu do monte, e pode ver que eles procuravam ir ter com ele assim que ele descia do monte, porque era o momento que ele descia transfigurado. Eles percebiam que ele descia diferente. Todo homem e toda mulher, quando encontra com Deus, um homem chamado comunhão, quando ele desce diferente. Glória a Deus. Então eles iam ali, ele saía curando. E quando ele desceu, é que ele se declarou que ele haveria de ser entregue. Daqui a pouco veio, Judas o beijou, e quando bendito seja o Senhor, que o prendeu, o discípulo cortou a orelha do soldado, ele repreendeu, ele colocou de volta no lugar e repreendeu. Ele disse: Deus não poderia mandar legiões de anjos agora em me deter, mas a palavra tem que se cumprir. Moço, Deus nos escolheu para que a palavra se cumpra em nós também. E ele saiu, bendito o Senhor, de uma maneira, foi levado para levar perante Pilatos. E pode ver que quando chegou diante de Pilatos, Pilatos não achava, como nós ouvimos, caminho para prender, para matar. E pode notar uma coisa: Paulo, numa carta, ele disse que juízo é para o homem, loucura é para Deus. Então os moradores da terra nunca vão entender a loucura que esse povo vive. É verdade, ó Deus. Nunca vai entender. Glória a Deus. Pode ver que daí então, quando Pilatos indagava ele, teve uma hora, ele fitando os olhos em Pilatos, Pilatos olhou para ele: o que você quer dizer?
Ele falou, ainda que não creiais, eu estou vendo o trono, Deus Pai assentado, e a destra onde eu vou interceder por todos vós. Blasfêmia, achou bom. Teve que dar, tem hora, irmão, que nós temos que entender isso. Tem hora que de nós mesmos Deus permite de abrir uma porta para que alguma coisa de Deus aconteça, para ver aquilo que está sendo gerado em nós. É muito fácil o homem falar de Deus nos dias que estamos vivendo. Pode ver na terra hoje. Por mais que Deus tem alguns que não creem em Deus, em Jesus Cristo, não creem na Trindade, mas se pega na humanidade, ele fala de Deus. Mas é muito fácil falar de Deus. Mas o mais bonito é quando Deus fala de quem Ele ama. E quando Ele escolhe, aí é diferente. Aí é diferente. Então, naquela hora, tinha que se cumprir. Então, ele foi levado, como nós acabamos de dizer, que é o caminho do Gólgota. E ali colocaram-se um homem egípcio da cor escura, colocou junto dele um egípcio para ajudar ele a carregar a cruz. E foi indo diante um monte onde pelas suas costas como uma caveira, e foi levando ele, e ele junto, e passando aquelas moças choravam, rasgavam entre si. Ele olhou para eles, vocês estão chorando por mim? Choravam por vós. Chegarão dias que as mães dizerão, malditos ventres que geraram, os peitos que amamentaram. Glória ao nome do Senhor. E se nós parar para meditar, tudo isso se acontece nos dias de hoje. Tem muitos que, a vez de cobrir aquilo que saiu do seu ventre com uma palavra de virtude, de fé, de esperança, amaldiçoa, julga, ao ponto que pode ver que tem muitos que nos dias que estão vivendo não quer nem mais ser mãe. Pode ver. É a palavra se cumprindo. Glória ao nome do Senhor. Mas ele foi levado, e quando chegou junto mais dois feitor, ele foi colocado diante da cruz para ser crucificado. E olha, irmão que está aqui, moço e moça, olha o julgamento, olhando para ele, sendo crucificado, sentindo as dores e o escárnio. E outros olhando, dizendo, você não é o Filho de Deus? Salvou-te a tantos, salva-te a ti mesmo, fez o bem para tantos, curou tanto, e agora? E entre os dois, um malfeitor que estava junto dele, um dizia, é verdade, você não é o Filho de Deus, salva nós também. Mas um outro ali, olha, irmão, até perdoa a expressão que Deus vai dar às vezes. Mas o que é de Deus, irmão, pode ir para onde for. O coração, ele se declara, porque tem um provérbio, a boca fala que o coração está cheio. O outro falou assim, não, rapaz, você não sabe o que você está fazendo, não. Nós sabemos bem que nós estamos pagando por aquilo que nós fez. A conta chegou. Mas esse homem não fez nada a não ser o bem. Tudo que ele fez foi o bem. E ele falou, se tu é o Filho de Deus, me faz ir ter contigo ainda hoje. E o Cristo olhando para ele falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Vocês querem ver uma coisa que é tão simples, mas tem hora se torna um peso para muitos. Todo homem, toda mulher que reconhece quem é Ele, abre a porta para estar com Ele. Aleluia. Mas quem se veste dos seus próprios sentimentos próprios e não reconhece quem é Ele, sempre a porta está fechada. Tem momentos que Deus não quer ver a força do teu braço, a tua condição material. Não. Tem momentos que Ele só quer ver até onde você reconhece quem é Ele na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem coisas que é simples, até onde você é capaz de reconhecer quem é Cristo para você. Até onde consiste se reconhecer, até onde consiste se viver, até onde você é capaz de suportar, de passar por esse amor. Declara agora no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que você fale, mas olha a minha vida, desprezo, não consigo ter, não consigo ser nenhum. Nada dá certo, a minha vida é de ponta cabeça, a minha casa está conturbada, a minha casa caiu, minha família está arrebentada. Aonde está Deus em tudo? Eu te pergunto, até onde eu sou em tudo para você? Até onde você me reconhece como tudo na tua vida? Por mais que está tudo despedaçado, você
continua me amando? Você continua me reconhecendo como Deus? Você continua ainda acreditando em mim ou não? Declara aí no teu coração. Glória a Jesus. E quando as dores eram intensas, que chegou um momento, ele me disse: seu pai, perdoa eles, aí não sabe o que ele faz. Mas chegou um momento que ele tinha que se inspirar, se entregar, e aí ele cumpria a palavra. A terra seria tomada de trevas, os espíritos pairariam. Mais uma pergunta para mim, para toda a mocidade que está aqui. Existem momentos que as decisões elas não podem estar em nós mesmos. Existem momentos que as decisões elas fogem da nossa própria consciência. Existem decisões que elas fogem de nós mesmos. Sabe por quê? Se Cristo tomasse a decisão em descer, eu e todos nós não estaríamos aqui nessa casa. A decisão não foi por ele, foi porque o amou Deus Pai. A missão é essa. Tudo eu tenho que passar, tudo eu tenho que suportar. A decisão de Deus Pai, eu tenho que ser entregue, eu tenho que ser imolado. Eu tenho que derramar o sangue inocente para reconciliar o homem com Deus Pai. Eu preciso derramar esse sangue para fazer com que a semelhança do Cristo ela volta dentro dos próprios homens. Glória a Deus que está no céu. Ele não desceu, começou a se cumprir a palavra. Houve trevas. Disse entre eles, consumado foi o momento da cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Mas veja bem uma coisa, moça e moça que está aqui. Entenda, existem decisões que já não está mais sobre ti, já foge de ti, foge da tua mente, do teu... já não existe mais, porque a partir do momento que o Espírito Santo da graça ele possa possuir o ser e dominar ele, já foge tudo do que é controle humano. Não é você querer, é o agir de Deus em você. Glória, sabe por que você está aqui, conseguiu chegar aqui? Não foi pelas suas decisões, pelos teus sentimentos, nem pela tua própria caminhada, foi porque eu te amei, eu te sustentei, eu te guardei, eu te fiz passar pelo vale da sombra da morte, a morte não te alcançou. Você passou no fogo, o fogo não te queimou. Passou sobre as águas não se submergiram. A tempestade tentou te arrancar daqui, não te arrancou. O pavio tentou se apagar, mas não se apagou. Eu vou soprar a força do meu amor dentro de ti, e diante da labareda que eu vou acender no teu ser. A decisão é minha, você não para, você continua, dá glória. Os projetos espirituais estão de pé. A terra terá que saber o glória a Deus. Está preparado? Está preparado, não? Até tem alguma coisa que aconteceu na tua vida que te machucou, trouxe decepção, que você estava se preparando para subir ao altar e tantas outras coisas. Guarda bem isso aqui, tudo foi a minha vontade. A escolha foi tua, mas a decisão foi minha. Porque o que eu vou construir na tua vida não é sobre a areia, mas é sobre a rocha, Jesus Cristo. 4h15, 22 de fevereiro de 2026. O tempo está na minha mão. Se você crer, tudo que acontecer vai começar a acontecer a partir dessa palavra, a partir de agora. É só para quem crê, para quem crê. Aleluia! Guarda bem uma coisa, não importa o que a terra produzirá esse ano, não importa o que os espíritos anunciarão esse ano, não importa as desgraças que vão ser proliferadas sobre a terra, que serão manchetes, que correrão por toda a terra, não importa. O mais importante é todos nós guardar o que o Espírito Santo manda pregar agora. Mas a terra também conhecerá uma glória que eu vou plantar nos vossos corações. Tem Deus no céu, não tem ninguém sobre a terra. Tem glória agora, mas agora é teu lado, imagina a tua direita, a glória que vai de paz.
vai se manifestar aqui hoje. Não se assuste com aquilo que vai começar a acontecer rápido na tua vida a partir de agora. Porque vocês veem que quando Deus quer operar, nada impede o operar de Deus. É verdade, É pai. simplesmente num abrir e fechar de olhos. Guarda bem isso. Veja o tempo que você vem vindo. E tudo que você acha que você viveu e não viveu. Porque agora vai ser diferente a partir dessa palavra. Eu não sei se vocês vão acreditar no que o Senhor manda pregar, mas é isso aqui, ó. Escuta bem isso aqui, toda a mocidade aqui. Eu te quero para mim. Aleluia! A partir de hoje eu vou dominar os teus anseios. Eu vou dominar a tua ansiedade, eu vou dominar o teu pânico, eu vou dominar a tua depressão. Sabe por quê? Eu vou te envolver com a alegria do meu espírito. Eu vou dar espaço para a tua mente, para que os diabos vão dilubriando ela para te alimentar daqui não. Eu vou tomar a tua mente com a minha visão, eu vou tomar a tua mente com a minha revelação, eu vou tomar a tua mente pedindo, Senhor, com aquilo que é do alto, em comunhão no nome do Senhor Jesus. Central de Hortolândia começa a se despegar. E sentindo seu descalço, os seus pés agora, os moldes de comunhão já está fenegando. Eu vou tirar as duas de gladiador e rasgada. E eu quero pôr agora em ti uma vestimenta sacerdotal. Eu quero a tua movimenta do real. Glória a Deus! Aleluia! Guarda bem isso aqui. E tudo aquilo que aconteceu, e tudo aquilo que manifestou, o inferno achava que seria um caminho de maldição. Eu vou transformar num caminho de benção agora. Eu só vou pedir uma coisa para vocês: não bate e não pula, porque se alguém filmar vendo vocês batendo e pulando, vai dar problema. Se vocês estão na comunhão da palavra, vocês só não batem e não pulam. Mas eu vou pegar os teus lábios aqui hoje. Em comunhão. Quem ouve treva sobre a face da terra. Mas agora dentro da central de Hortolândia não entrega. Mas agora de uma luz inacessível. Ao terceiro dia ele ressuscitou triunfante de glória. Todo o poder conhecido no céu da terra e até debaixo da terra. Mas que gostoso, quando chegou o momento que ele declarava que ele apareceu para os 11, para Maria, para Tomé. Mas uma coisa bonita, vai todos para Jerusalém, porque a promessa do Consolador vai cumprir. Eu vou para o Pai para preparar lugar, para que onde sejais vós também. Mas eu vos prometo que o meu Espírito andará junto de vós e vos guiará em toda a verdade.
Que coisa linda, espaço em Jerusalém. Aguardando o momento, esperando para ver o que haveria de acontecer. Glória ao nome do Senhor. Ainda que dentro de 3 festas que aconteciam anualmente, eles viviam a festa de Pentecoste. Mas Pedro, os discípulos reunidos dizendo: aonde está o mestre? Cadê a promessa do Consolador? Eu olho para mim, eu me sinto como um homem vazio, e parece que eu perdi ele, não se manifesta mais. Mas de repente, quem é que chega? Um vento impetuoso, de vento entrando dentro de Jerusalém. O que é que vai repousando sobre ele? É a semelhança do próprio Cristo. Dá glória a Deus agora. Você achava que Deus estava distante de você, que ele te amava, vai engano. A semelhança dele vai tomar nota agora.